Cafezinho, você só encarou essas feras, viu? Você jogou com Edmundo. Depois dessa confusão com o Romário, vai parar no Vasco com aquela turma Edmundo, Evaí, Pedrinho, Juninho Pernambucano, Carlos Germano, o goleiro também Caetano. Cafezinho, né? E Fera, Cafezinho Fera, olha, naquele timaço que foi campeão brasileiro em 97, Cafezinho. 97. Ele foi lá jogar com essa turma e o Edmundo comandando aquele time lá do Eurico Miranda. Timaço, o time da gente era bom. César Prato também, contrataram. César Prato também. César Prato tinha vindo do Real Madrid. Foi mesmo, Cafezinho. Só tinha fera. Se intimidou, Cafezinho, com esse meio dessa turma? Não, não me intimidei não, porque eu já era macaco velho já no futebol, já era caliçado, que nem os caras falam, né? Já tinha calo nos pés, aí não tinha como se intimidar. Já tinha moral em Cafezinho. Foi bom demais eu ter minha passagem pelo Vasco, né? Não joguei porque fiquei no banco e ficava no banco e jogava, mas graças a Deus foi uma passagem boa, principalmente uns caras que nem esse que você citou aí, né? Edmundo, Evaí, Mauro Galvão. Mauro Galvão era elegância jogando e não... Mas dava voadora. Não, nunca vi o Mauro Galvão dar uma voadora em ninguém ali. Jogou o campeonato todinho. Nunca deu uma voadora. Nunca deu uma voadora, ele pedia pra gente não dar. E era Cafezinho. Eu nunca vi um negócio daquele na minha vida. Ele conversava muito com você? Conversava muito com nós e pedia pra gente olhar o tempo da bola, que isso é o principal do jogador, olhar o tempo da bola. Não querer pular antes da bola vir. Esse foi um professor. E se eu tivesse começado cedo no futebol, porque no Vasco eu tava com 34 anos, meu amigo. Mas tava voando. Tava voando, jogando, ainda correndo nos coletivos, dando treinador trabalho. Na época quem era? Era o delegado Antônio Lopes. Esse mesmo, Antônio Lopes. E essa história em Cafezinho, que você foi para aquele jogo lá no Pacaembu, Vasco e Corinthians. Culpam a falha do gol na lateral direita, onde Cafezinho estava lá atuando. Foi. Realmente aconteceu isso? A culpa foi sua naquele lance do gol? Conta aí, Cafezinho. Eu acho que a culpa não foi minha não, porque assim, né, eu acho que os caras sempre tem que botar a culpa acima de um, mas eu acho que não tenho culpa não, porque eu cabecei a bola fora da área. Quando eu cabecei fora da área, o cara pegou já de primeira na bola, bateu fora da área. Eu acho que não esperava o cara ter batido de primeira. E o goleiro era o Caetano. Não era o Carlos Germano, era o Caetano. E eu acho que a bola bateu ainda na mão dele para poder a bola entrar. Aí me culparam. Mas a história não é essa que os cara falam que botaram a culpa acima de mim, mas não foi isso. Disse que depois desse jogo o treinador não optou mais por você não teve mais aquela sequência de partidas lá no Vasco. Não, você só teve 4. Não foi isso não. O meu problema no Vasco, vou explicar aqui, meu problema no Vasco não foi por causa daquela partida. Eu tive um entendimento com um jogador, o lateral esquerdo, Felipe. O Felipe, aquele esquerdinho aqui, driblava bem, passou pelo Flamengo também. Eu tive um entendimento no coletivo com o Felipe. Como foi isso aí? Eu dei uma voadora no Felipe, no coletivo. E o Pedinho, que era muito amigo do Felipe, que ainda anda amigo, hoje você vê, que tomou as dores. E eu fui pra cima de todos os dois. O problema foi esse, não foi a cabeçada que eu dei e os caras pensam que foi a cabeçada, não. Os dois entrou querendo me intimidar, querendo brigar comigo. E eu fui pra cima dos dois e os caras apataram. Aí eu fiquei no Vasco um mês suspenso. Fiquei no Vasco um mês suspenso. Me afastaram, eu fiquei só no coletivo. Nem coletivo treinava por fora e nem participava. Aí me botaram, depois de um mês me retornaram, aí já não era mais aquilo que era, né? Então por isso que você não teve a sequência, né? Porque é o que conta os jornais da época falam sobre isso. O problema só foi esse. Aí comecei a treinar de novo, comecei a treinar coletivo, comecei a jogar coletivo, comecei a jogar que nem eu jogava, jogar bem no coletivo e aquela correria. E chamei o Antônio Lopes para falar com ele. Pedi desculpa a ele e pedi a ele para ter outra oportunidade. Eu pedi o Antônio Lopes, chamei ele num canto
e pedi para ter outra oportunidade. E ele, Cafezinho? E ele agradeceu, pediu obrigado a mim. Ele pediu obrigado, não, Café, muito obrigado porque você foi um cara que veio a mim e pediu para ter outra oportunidade. Mas a idade foi muito. Eu já estava com 34 anos no Vasco. Aí, meu amigo, já era. O campeonato já tinha ganhado o primeiro turno, já tinha o segundo. É evidente que o treinador ia ter muito peito para poder me colocar na vaga do César Prato, que tinha vindo do Real Madrid. Tinha outro jogador também que o Vasco ele gostava muito, que era o Maricá. Tinha o Vab que jogava na lateral direito também. E eu fiquei com sendo o quarto lateral direito do Vasco. Apesar de tudo, que vale que colocou a faixa de campeão e tem no currículo aí, campeão brasileiro de 97 pelo Vasco, aquele timaço. Apesar dessa confusão com Felipe e o Pedrinho, você tinha moral lá no elenco. Soube que você era um dos parceiros de Edmundo. O Edmundo gostava muito de você, Cafezinho. Era a maior resenha o Edmundo com você. Um time, a gente quando chega, a gente time pequeno, time grande, os caras abrem as portas que nem abrir essa porta dentro de casa. Os caras ficam amigos, um fica amigo do outro. E eu tinha essa resenha com o Edmundo. O Edmundo era gente boa. Os pessoal falavam que o Edmundo era aquilo outro, mas o Edmundo, pra gente, era meio que se fosse um irmão. Era aquela resenha, aquela brincadeira, brincava. E eu brincava muito com o Edmundo. Edmundo chamou para um churrasco na casa dele e leva lá para esse churrasco Eric Johnson. O ator Eric Johnson, para bater aquele racha e ficar naquela resenha lá no churrasco. Eric Johnson tenta sassaricar para cima de Cafezinho, queria crescer lá no racha, era lá. Os caras já bebo, caindo. Aí, meu amigo, aí teve um lancezinho lá e ele veio para cima de mim, eu dei um carrinho nele, aí ele caiu por cima da bola. E eu disse, levanta, rapaz. Aí, quando eu disse levanta, ele não gostou muito não, aí foi reclamar do Edmundo, dizer que eu tinha dado um carrinho nele, que queria machucar ele. Ele é bom na conversa, mas jogando bola não é não. Tem habilidade não? Não tem nada. Mas parece que ele tentou ser jogador de futebol. Tentou ser jogador de futebol. Ele como é muito amigo do Edmundo, do Romário, né? Mas os caras carioca são espertos na bola. Mas não tinha essa pra cima do Cafezinho, ele não tentou não? Tentou não. Ele veio, ainda reclamou, ainda saiu me xingando. Eu digo, levanta, cara. Aí eu sei que ele saiu pra lá e não voltou mais não, do meu lado mais não. Porque se ele voltasse do meu lado, eu tinha dado o carrinho dele. E tinha mandado ele se levantar. Eu mandei ele levantar, levanta e vai andando devagarzinho por aí. Aí foi reclamar lá no Edmundo, você mora lá com o Edmundo ficou quieto, Edmundo, não falou nada não. É isso aí. Mas os caras tudo bebo. Os caras no churrasco daqui na casa do Edmundo. Aí, meu amigo, aí qualquer coisinha os caras querem cair.